So let's go. 3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to Papo de Teacher number 54 today. It's Papo de Teacher number 54? No, 55. I'm sorry, 54 it was yesterday. Esse é o Papo de Teacher número 55. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu te ensino a falar inglês no trabalho para você se comunicar melhor e ganhar destaque na sua carreira profissional. Então, se você precisa trabalhar esses aspectos do seu speaking, do seu listening e de tudo, para você ter uma comunicação que flua melhor, fica aqui comigo todos os dias nas nossas redes sociais. Eu trago conteúdo para ajudar vocês. E essa live, esse Papo de Teacher especial, ele faz parte do aquecimento, da Semana do Inglês para o Trabalho. Esse mês inteiro a gente está falando sobre vários aspectos que impactam a sua comunicação em inglês e como você vai fazer para contornar. Na Semana do Inglês para o Trabalho, eu vou dar algumas informações mais aprofundadas e mais detalhadas para vocês. Mas esse assunto de hoje, a gente vai falar sobre dicas para escrever e-mails e documentos em inglês. É uma questão que muitos alunos falam, teacher, como que eu passo por isso? Como que eu faço uma comunicação realmente eficaz? Às vezes você precisa escrever um contrato ou precisa escrever uma minuta de uma reunião e isso pode acabar impactando se o texto não for bem escrito. E quando eu digo um texto bem escrito, não significa necessariamente que você vai estar... ele não significa necessariamente que você vai escrever um texto jurídico, por exemplo. Aí existe um trabalho específico, né, para quem trabalha com isso. Mas uma comunicação normal, você é um analista, você trabalha numa empresa, você é um gerente, você tem algum cargo de liderança, você precisa fazer alguma comunicação básica, como que isso vai funcionar. Só me fala uma coisa aqui, antes de eu continuar, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estava usando isso aqui hoje, gravei alguns áudios e quando eu fui perceber não tinha pego o microfone. Então, antes de eu continuar falando, correr o risco de estar falando sozinha, se vocês puderem me avisar que está tudo bem, vocês estão me ouvindo? Põe um joinha, se vocês estiverem me ouvindo, por favor. Senão eu não sei que vocês estão me ouvindo. Sim, perfeito, Thiago, muito obrigado pela sua resposta. Então vamos continuar, porque eu gravei um vídeo super legal para vocês, que já era para estar no Instagram, e não tá, porque eu vou ter que regravar, que eu percebi agora há pouco que ele saiu sem áudio. Beleza, isso a gente faz de novo, não tem problema. Mas, então, são essas questões, tá? Então, aqui eu separei 10 dicas etapa a etapa, são coisas que eu ajudo o aluno a fazer dentro do nosso método. Então, isso é muito importante. Vou fazer, claro, nesse bate-papo aqui de 30 minutos, eu vou passar por todos eles, mas a prática em si, claro, eu vou propor exercícios mais direcionados dentro da Semana do Inglês para o Trabalho. Então, se você não se inscreveu ainda, se você não está recebendo os e-mails da Semana do Inglês para o Trabalho, a hora é agora de você se inscrever, link da bio ou a descrição desse vídeo para quem estiver vendo pelo YouTube, tá bom? Precisa entender. Para quem você vai escrever? Porque isso vai determinar o grau de formalidade do texto, o grau de complexidade ou simplicidade do texto. Se ele vai ser um texto mais rebuscado ou se ele vai ser um texto mais simples. Mas, claro, teacher, eu não tenho inglês rebuscado ainda. Meu inglês ele é muito básico. Não tem problema. Basta que você tenha um inglês claro, uma comunicação concisa e efetiva. Mas é importante saber para quem você está escrevendo, tá? E aí você vai fazer a sua mensagem dentro da sua capacidade da melhor maneira possível. Use uma linguagem apropriada para isso daí, tá bom? Segundo ponto. Vamos vir para cá. Conexão. Hello, hello everyone. Estamos se reconectando. Só um instante, pessoal. Que está vendo pelo Instagram. Pronto, voltamos agora, né? De vez em quando a internet está falhando. Qual que é a segunda questão? É ter uma comunicação clara e concisa. Isso é muito importante que você tenha. Vai direto ao ponto, não fica dando muita volta. Isso eu já vi alunos fazendo isso. Nossa, teacher, eu queria colocar tal coisa de tal maneira. Em português eu falaria assim. Se você não tem um inglês para aguentar esse... E muitas vezes, assim, não há necessidade da gente ser tão rebuscado numa comunicação em inglês. Mas, às vezes, o aluno fica empacado, sem conseguir sair do lugar, simplesmente porque ele está buscando dar volta no mundo. E ele não vai direto ao ponto. Então, evita linguagem técnica, evita linguagem muito complicada. Linguagem técnica só se realmente você estiver falando com pessoas que são especialistas na área também.
Mas usa frases curtas, use frases diretas e vá direto ao ponto. Isso fica mais simples do que às vezes você querer escrever um contrato em inglês, tá? Uma coisa que é muito importante em English, quando a gente fala de escrever e-mails, é usar a gramática adequada. Então, existe aquela questão que às vezes, numa linguagem falada, ela é aceita de determinada maneira. Então, por exemplo, oi, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem. Só que você não vai colocar isso num e-mail, mesmo que seja em inglês. Você não vai colocar você tá bem. Você está bem, tá? Então, esse tipo de cuidado você precisa ter quando você estiver falando inglês. Então, qual é a gramática adequada? Uma coisa que acontece muito em inglês é where are you from? Where are you from? Você não precisa perguntar where are you from? Where are you from? Na linguagem falada, o que vai soar de uma maneira mais simplificada é where are you from? E você vai falar I'm from Brazil. Se você for escrever where are you from num e-mail, num texto, num documento, aí não. Aí você vai ter que colocar where are you from? Isso é mais importante, tá? Então busca fazer a escrita correta e a gramática correta. Hoje a escrita correta ela está até bem mais simples, né? Os corretores eles já estão até escrita e gramática, né? Spelling e grammar já estão bem mais simples, porque os corretores já estão fazendo isso daí. E leia de novo, faça um proofreading. O que é um proofreading? É uma leitura à prova de erros. Quando você terminar de escrever, revisa todo o seu texto. E se, eventualmente, você usou muitas vezes a mesma palavra, quais são outras palavras que você pode usar como sinônimos daquela palavra? Isso é um exercício simples. Ele pode ser trabalhoso. Teacher, eu só conheço essa palavra. É hora de você ir lá e aprender outras. Vai para o dicionário e busca outras palavras ali. Então, você coloca sinônimos e faça as concordâncias corretas. Porque, às vezes, por exemplo, um verbo, um exemplo muito legal, é o verbo deal with, lidar com a situação. I don't know how to deal with the situation. Por exemplo, deal with. Existem variações para deal with. Então, deal with é o verbo com a preposição. Mas eu posso falar handle. Handle the situation. In this case, eu não coloco with. Não é handle with the situation. So, handle the situation. Cope with the situation. Ao invés de deal with, posso colocar cope with. Então, são situações que a gente vai conduzindo dentro do momento que o aluno está. Então, esse leque de possibilidades, como que você controla isso daí? Tendo um controle de vocabulary bag. Isso é simples, você pode abrir um Excel e colocar lá os sinônimos, até que você tenha uma consciência das variações possíveis e você saiba de cabeça, né? By heart, você saiba de cor, de coração. In English, by heart. Quando você quer dizer que você sabe algo de cor, I know it by heart. Não, eu já sei isso de cor. I know it by heart. Certo? So far, so good. We are number 4. We have 10 different tips here. Use a professional tone. Use um tom profissional. O que é um professional tone? Você não pode querer forçar uma intimidade quando você não tem. Então, existem maneiras adequadas de você começar um e-mail. Você tem aquele seu amigo mais próximo, que você tem intimidade para falar de uma maneira. Tem aquela pessoa que você não tem intimidade nenhuma. E tem aqueles colegas que você tem uma certa intimidade, não tanto para você mandar uma mensagem como você manda para um amigo próximo, mas também você pode simplificar um pouco aí os cumprimentos. Então, isso é muito importante também, tá? Professional tone, sem querer forçar uma intimidade se não existir. Principalmente os nativos de língua inglesa, eles têm uma restrição muito grande com relação a isso, tá? Evita emoji, evita abreviação, evita gírias e tenta manter a comunicação direta ao ponto, tá? Clear subject line. What is that? Clear subject line. Se você é um e-mail, por exemplo, é um título claro, que a pessoa saiba do que se trata. Então, faça isso para ele entender sobre o que é e, de repente, até priorizar. É a mensagem que vai ser relevante para ele.
So far, so good, people. Next one. Da mesma maneira que a gente fala de professional tone na abertura de e-mail, também os cumprimentos finais, eles são muito, muito bem vistos quando você faz uma mensagem dessa. Então, é fato que muda totalmente a maneira como você se comunica se você conseguir usar a linguagem apropriada. Você consegue fechar acordos melhores, você consegue trazer a outra parte, ainda mais se for uma mensagem não tão agradável. Quando você tem o domínio dessa linguagem adequada, você tende a trazer a pessoa para o seu lado. Vou contar uma situação aqui que é algo que me fez desistir de pegar mais informações sobre um determinado curso que eu queria fazer. Pelo atendimento que a maneira que a pessoa me tratou do outro lado, um atendimento pelo WhatsApp, mas era um atendimento comercial. A maneira que a pessoa falou comigo, eu lembro que era um dia, eu estava à noite no Instagram aqui mexendo, né? No Instagram pessoalmente, usando pessoalmente. O Instagram apareceu algo que me chamou a atenção e tinha lá, saiba mais. Né? Ou tipo, envia uma mensagem e veio aquela mensagem automática. Muitos de vocês me mandam isso aqui também, né? Eu acabo recebendo essa mensagem no nosso direct. E aí foi a mensagem automática, era um dia à noite, e eu fui dormir, pouco tempo depois. No dia seguinte, eu lembro que deu 14 horas, entre o momento que eu enviei a mensagem até o primeiro contato dessa equipe comercial. Eles me mandaram uma mensagem no sentido, oi, Fabi. Eu não ligo que me chamem de Fabi, se a pessoa conhece os meus alunos, vocês, seguidores, mas aquela pessoa não me conhecia, não tinha nenhum vínculo, nenhuma ligação comigo, nenhuma conexão. Eu já achei um pouco estranho. Olha, eu sou fulana de tal, vou te passar informação sobre o curso tal, que você entrou em contato conosco, e ela fez algumas perguntas. Eu estava num dia, estava no meio de aula, preparação de aula, gravação de conteúdo para cá, era um dia totalmente atribulado, e eu falei, eu vou responder isso bem mais tarde. Isso foi no meio da manhã. Logo após o almoço, veio uma segunda mensagem. E veio no sentido de, oi, você está interessada, Fabiane, nesse curso mesmo? Continuei não respondendo. Porque eu vi um pouco tempo depois, mas eu continuei não respondendo. E chegou no momento que, 1h30 depois disso, a primeira mensagem foi por volta de umas 10h30 da manhã, a segunda mensagem foi 1h30, 2h da tarde, a terceira mensagem umas 3, 3h30 da tarde. Olha, Fabiana, eu quero realmente saber se você tem interesse, senão eu vou liberar a vaga para outro interessado. Oi? Oi? Nesse caso, qual que é o exemplo? Ela usou em português corretamente? Usou. Isso foi em português, não foi um atendimento em inglês. Ela usou a língua corretamente? Usou. Mas o tom que ela usou, e meio de uma ameaça. Eu estava no meio do meu horário de trabalho, eu não conseguia parar para dar atenção para aquilo. Então, naquele momento, eu falei, eu não tenho mais interesse na proposta de vocês. E agora eles ficam me mandando mensagem direta, né? Eu acho que tentando fazer uma recuperação aí. Mas eu falo, eles tinham tudo para poder ter me passado mais informações, ainda que eles tenham usado a gramática correta, eles tenham usado, né, a atendente ali tem usado a gramática corretamente, sabe falar português fluentemente, mas ela não usou o tom correto e nem a abordagem correta. E isso daí afastou. Então, pensa isso num nível profissional, nos seus e-mails. Qual é o tom que você está usando? Você está usando um tom que você está facilitando uma conexão, ou você está usando um tom que tende a afastar a pessoa? Isso muda tudo. E não se trata somente de você ter um inglês perfeito. Muitas vezes, o fato de você não ter um inglês perfeito pode te deixar muito inseguro com relação à mensagem que você quer passar e tudo. Eu entendo isso e isso dá para trabalhar. O que não dá para trabalhar, ou que pelo menos talvez não seja aqui meu departamento, é o fato de eu colocar o aluno não entender como ele aproximar, criar conexões que os aproximem da outra parte. Não precisa ser amigo, mas você precisa criar essa conexão. Faz sentido isso que eu estou falando? Né? Tem uma outra história também que aconteceu comigo muitos anos atrás. Todo mundo fala, olha, se você for para a França e não falar francês, os franceses não vão te atender. E eu tive a experiência, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a França. Na primeira delas, eu não falava nada de francês. E eu cheguei lá, bom, mas meu inglês vai me garantir, né? Eu falo inglês, então no mundo inteiro se fala inglês. E eu cheguei, eu sabia fazer contagem de números de uma maneira bem superficial, que sabia contar até 10. E aí eu lembro que eu cheguei num trailer na rua, né? E pedi de,
né? Eu consegui falar de e Coca-Cola. Apontei ali, tinha geladeira, tudo bem. Veio a Coca-Cola. E eu não sabia falar quanto custa em francês, mas eu sei falar inglês. How much is it? E eu duvido que o cara não tenha me entendido. Eu duvido que aquele francês que estava me atendendo não tenha entendido. Claro que ele entendeu. Mas o que ele fez? Ele fingiu que ele não entendeu. E eu não consegui estabelecer uma comunicação. Eu tentava pagar e ele simplesmente me ignorava, porque eu não estava falando em francês. Se é certo ou errado isso não vem ao caso. Mas a situação é o seguinte. Na segunda vez que eu tive a oportunidade de ir para a França, o que eu fiz? Eu estudei um pouco de francês antes, porque foi uma viagem planejada. Por alguns meses antes eu estudei francês. Ainda que eu não fale fluentemente, e naquele momento eu falava menos até do que eu falo hoje, quando eu precisei pedir informação na França, eu cheguei e fiz essa comunicação. Em que sentido? Eu pedi desculpas por eu não conseguir me comunicar na língua deles. Eu montei a frase, eu lembro que eu decorei a frase, e não vou falar aqui porque minha pronúncia não é boa, mas eu coloquei justamente a questão, olha, me desculpe, eu não falo francês fluente, eu estou estudando francês, você fala português ou inglês para me ajudar? E aí eu tive toda a atenção do mundo. Ninguém, todas as informações que eu pedi, num restaurante, internet café, naquela época a gente não tinha internet no celular, eu tinha que tirar foto na câmera, fotografar faz vários anos isso, faz quase 20 anos, tinha que tirar foto na câmera, tinha que descarregar o cartão de memória, queimar um CD para poder trazer as fotos para casa, sabe? Todos aqueles perrengues que 20 anos atrás a gente passava e a geração atual nem desconfia do que é isso. Mas eu precisei pedir onde tinha um internet café, todas essas informações. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é escrever um e-mail. Teacher, o assunto aqui é escrever e-mail, você está falando da sua viagem. Mas é justamente nesse sentido. Quando você consegue estabelecer alguns pontos de conexão, o inimigo vai ficar mais... Ele vai baixar a guarda para poder te ajudar. Então, busca esse tipo de conduta na hora de escrever um e-mail. Dentro do programa de imersão que eu ofereço aos alunos, eu tenho uma parte que eu ofereço para eles me mandarem mensagens reais. Você está escrevendo e-mail em inglês? Eu quero ver o e-mail que você escreveu. Como que você escreveu esse e-mail? Aí eu faço a validação do e-mail real dele. Não é eu dando um exercício, escreva um e-mail simulando uma situação. Eu quero uma situação real do aluno para a gente poder fazer uma avaliação. E aí eu falo para o aluno, o que você quis dizer aqui? Aí o aluno me fala, e às vezes está certo, o que ele quis dizer de fato é o que está dito ali, a gente trabalha às vezes em tornar a mensagem mais concisa e mais clara possível, e às vezes não é aquilo que o aluno quis dizer. Nossa, teacher, eu quis dizer tal coisa com essa frase. Falei, pois bem, não foi isso que você disse. Não é isso que está escrito aqui. Entende? Então, isso é é um detalhe muito pequeno. E até me lembrou agora de um exemplo que, numa aula que estava dando hoje pela manhã, o aluno precisava, né, ele estava fazendo uma revisão de falar de situações no passado. E ele falou, a situação é, eu fiz tudo sozinho. Então, eu fiz tudo sozinho I did it all by myself. Passado, simples, dessa maneira. Agora, era uma situação, né, quando eu abri a empresa, eu costumava fazer tudo sozinho. Costumar fazer as coisas sozinho é diferente de ter feito as coisas sozinho. Então, uma coisa é o passado simples. I did it all by myself. A outra coisa é I used to do it all by myself. Então, aí você tem um recurso used to, que serve para você falar de hábitos no passado. Então, são pequenos ajustes que você precisa fazer na sua comunicação para torná-la mais clara. Ok? Quando você está escrevendo textos longos, a gente vai fazer a questão de... Eu gosto muito de fazer um espaçamento, se o texto fica muito compacto, sem vírgula correta, sem pontuação correta, ele fica um texto cansativo. A pessoa que vai ler o seu e-mail, ela tem que ter a capacidade de ler da primeira vez e pegar a mensagem, fazer as pausas no tempo correto. Se tiver com pontuação errada, em momentos errados, a pessoa vai ter que ler 2 ou 3 vezes, isso mostra que a mensagem não está mais clara possível. Você precisa praticar mais, tá? Então, eu gosto de cuidar, por isso que frases curtas, elas tendem a funcionar melhor do que umas frases muito longas, e com muita inversão, isso e aquilo. Então, é algo um pouco mais avançado. Mas você também colocar bullets, sabe aqueles pontinhos?
né? E colocar título sobre o assunto. Você tem 3 assuntos diferentes para tratar. Número 1, destaca o número 1 e fala sobre ele. Número 2, destaca o número 2 e fala sobre ele. Então, esses pontos são muito importantes, tá? E por último, a gente vai falar da questão de você cuidar que a sua mensagem chegue até a pessoa e, se você precisar de uma resposta, que você saiba fazer essa cobrança. É um polite reminder. Se a pessoa passou uma semana, você está guardando a resposta dela, você sabe fazer isso em inglês? Como que você cobraria? Olha, fulano, eu estou esperando a sua resposta, eu dependo disso para a gente avançar nas negociações, enfim, qualquer que seja o cenário aí. Então, tudo isso faz parte de você ter uma comunicação eficaz. O escrever e-mails, dentro dos vários aspectos que a gente tem de falar inglês, eu acho que não sejam os mais complicados. Por quê? Em que sentido que não é dos mais complicados? Porque você tem um tempo de preparação, em geral, você vai ter um tempo, certo? Então, ele é uma habilidade que, diferente de você falar e responder em tempo real, que você precisa ter tudo de bate-pronto ali na ponta da língua, um e-mail te permite um tempo de revisão, um tempo de preparo, um tempo de escrita, salvo exceções aí, mas em geral você consegue esse tempo de recuo para se preparar. Então aproveitem isso. E escrever é uma coisa que é algo, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, né, a gente está digitando cada vez mais. Mas como que a gente... Eu até hoje eu gosto de um caderno de anotações. Porque eu acho que a hora que eu anoto, mais do que eu escrevo num bloco de notas no celular ou no computador, eu consigo reforçar algumas coisas. Então, escrever bem faz parte, né? E é importante que você use o escrever bem no papel também. Ele ajuda demais. Porque se você não percebe, hoje em dia, como a gente tem todos os recursos, se você vai fazer um texto no Word, o Word faz toda a correção para você. Então, de fato, você não está prestando atenção se aquilo, de fato, você está sabendo escrever ou se foi uma correção do Word. Quando você vai escrever no papel, não tem corretor de Word. Então, você acelera. Isso é um exercício que eu gosto de propor para os alunos, tá? Porque aí, de fato, você vai refletir. Você realmente escrever essa palavra? Eu estou escrevendo corretamente ou estou invertendo alguma letra aqui? Porque no computador, o corretor vai fazer isso para você. No celular, o corretor vai fazer isso para você. Já pensaram sobre isso? Então, reflitam sobre isso e pratiquem, pratiquem, pratiquem. Nunca deixem passar a oportunidade de você escrever um texto. Isso eu falei para alguns alunos adolescentes muitos anos atrás, que eles, querendo dar uma despertinha, eles copiaram um texto da internet. Eles tinham que fazer uma redação, adolescentes, eles tinham uns 12, 13 anos na época. E eles copiaram um texto da internet. Não, claramente eu peguei para corrigir, eu já percebi que aquilo ali tinha muito erro. Não muito erro, ele estava muito além do nível que eles estavam. Eles eram alunos de pré-intermediário e tinham uns textos ali muito complexos para um adolescente pré-intermediário ter escrito. Então, não eram expressões que eles usavam, não eram expressões que eles nunca tinham visto dentro do curso ali. E a gente conhece os alunos, eu sei qual é o nível que o aluno pode entregar alguma coisa. E naquele momento eu falei para eles, eu falei, vocês copiaram isso da internet, eles acabaram, né, confessando, e falei, gente, nunca percam a oportunidade de escrever um texto bem escrito. Porque escrever um texto mostra a capacidade que a gente tem de organizar o nosso raciocínio. Por outro lado, quando a gente não consegue escrever um texto, ou acha escrever um texto chato, meu texto não é bom, mostra que está faltando prática. Mostra que essa confusão, eu não sei por onde começar, é só falta de... Você está existem técnicas para você poder montar. O que você quer falar no e-mail? Você não precisa começar escrevendo e-mail e não acha que vai sair tudo de uma vez. Quais são os pontos que você deseja abordar no e-mail? Faz um bullet para você, uma anotação. Eu preciso falar disso, disso, disso. E aí você começa a escrever para você ter certeza que você cobriu tudo. Tá? Eu acho que eu cobri todos os pontos aqui. Eu não sei se vocês ficaram com dúvidas, né, com relação
ao assunto de hoje. Deixa eu ver aqui. A Amanda colocou. Você indica algum lugar em que há exemplos de e-mails? Sim, dentro do meu curso. Eu tenho, dentro do nosso curso, eu tenho já um mapeamento de e-mails para você marcar uma reunião, para você precisar remarcar uma reunião, para você passar um relatório, para você compartilhar resultado, para você dar boas notícias, dar notícias ruins, quais são as expressões que você pode usar ali. Então, dentro do programa de imersão, né, o 8WI, a gente tem um módulo só sobre isso, para falar com os alunos, tá, Amanda? Não sei se você está inscrita na lista na lista da semana do Inglês para o Trabalho, a lista de espera para a próxima turma, mas daqui a poucos dias a gente vai já divulgar as condições para o aluno que entrar, a data que vai iniciar essa nova turma, agora já para o final desse mês, tá bom? Alguma outra dúvida por aqui? Alguém mais? Nope, people. Então é isso. Olha só, a gente vai... amanhã a gente não tem live, a gente vai ter lives na próxima segunda, tá bom? Eu quero saber se as dificuldades que vocês têm, porque coloquem para mim isso daí nos directs, manda mensagem, deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque daí eu vou responder para vocês e vou preparar uma aula, tá bom? Com relação a esse assunto. Bye, see you next time.